falar sobre Cangaço Novo, então? Vamos falar. A gente tá com imagens da série aqui, né? Você faz o Baldo. Eu quero muito saber sobre o Baldo, porque eu sei que você fez uma preparação muito intensa para viver esse personagem. Mas antes, para quem ainda não viu, para quem ainda não ouviu falar sobre Cangaço Novo, qual que é a história de Cangaço Novo? Então, a história, basicamente, é a história do Baldo, que é um cara que mora em São Paulo e ele foi abandonado, quer dizer, na verdade ele fugiu na infância pela história do pai, que teve uma chacina e tal, e por ele ser homem, as tias mandaram ele embora, e ele foi adotado. E depois de um tempo, pela situação que o pai está vivendo adotivo, ele descobre que tem uma herança, e ele vai em busca dessa herança. E aí ele descobre que tem uma família, tem 2 irmãs, e essas irmãs fazem parte de um movimento do cangaço, que é a coisa do assalto a banco. E aí começa a saga de todo esse personagem aí, né? Que é a trajetória inteira ali que a gente vai acompanhar até o final da primeira temporada. Como eu disse, é uma série que vem fazendo muito sucesso, uma série exclusivamente, assim, tudo Brasil, nacional mesmo. Uma série que tem um aspecto regional muito importante. E aí, você fez um texto no seu Instagram que eu separei um trecho aqui, que eu fiquei, assim, realmente muito impactada com esse texto, falando sobre o Baldo. Você disse: dei meu sangue e suor nessa história, chorei tantas vezes, me dilacerei por meses, emocional abalado, corpo em estado de sobrevivência. Aí, um pouco mais pra frente, você diz: fui até o inferno e lá redescobri que toda a grandiosidade de um trabalho nasce do caos. Claro que a gente vê a sua entrega no personagem, mas o bastidor só você sabe, né? Então, o que foram esse caos, sangue, suor, sobrevivência que você viveu nessa preparação de personagem? Eu acho que toda preparação, eu acho que a partir do momento de criação de algo, eu não falo nem de um personagem, qualquer criação de um artista, eu sempre tenho uma frase do Van Gogh que eu acho incrível, né? Que as grandes obras nascem do caos, assim. E a grandiosidade vem do caos. E eu acho que quando a gente, por exemplo, especificamente do Baldo, eu acredito que a gente dá naquele momento que a gente tem como ser humano. E eu acho que essa simbiose entre o criador e a criatura, né? Entre a arte e a vida real. Eu acho que esse encontro que traz a potência. E nada mais da potência do caos de trazer a nossa sombra, né? Então, acho que o conflito maior dentro dessa história foi dessa dor de ir para até o inferno, que eu falo, é a sombra humana ali. Então, acho que está muito refletido dentro desse trabalho, assim. Essa foi a minha maior crise, né? Esse silêncio desse personagem foi, eu acho, que mais me destruiu. Ele tem uma evolução muito desafiadora, né? Porque ele começa e aí ele vai se transformando num líder, ele vai se transformando numa pessoa totalmente diferente, né? É verdade que você se isolou no sertão por um tempão para viver ele? Praticamente eu e a Alice ficamos, assim, 8 meses seguidos, sem voltar. Minto, voltamos só no Réveillon para dizer que só passou o Réveillon e a gente volta, ficou 4 dias e voltamos de novo. A gente ficou lá durante todo esse período. O que você tinha comentado, que eu acho interessante, é que para mim foi muito desafiador essa relação desse personagem, porque a Fátima, né, preparação da Fátima Toledo, que é uma expoente, ame ou odeie, mas ela é uma pessoa incrível. E ela me falou que a minha maior crise foi entender que que eu sou uma pessoa muito expansiva, sou muito intensa. Ela falou assim, cara, não, o Alan não é isso. É exatamente o oposto. Então, para mim, o maior desafio que teve foi entender exatamente esse lugar, que silêncio é esse. Porque eu nunca fui nada silencioso, né? Eu já chegava causando no ensaio e ela foi me degolando até o final. E aí os conflitos vão aparecendo. E aí você vai se integrando, você vai abrindo portas e eu acho que a gente vai emburacando e vai se encontrando. E é uma série que tem cenas de ação muito fortes. Como foi gravar essas cenas? Qual foi o desafio? Qual é o desafio? Porque às vezes a gente do lado de cá assistindo, a gente tá lá assistindo e fala assim, essa cena de ação aí, tranquilo, não imagina o trabalhão que existe, a entrega que vocês atores têm que enfim, viver naquele momento. Então, como foi esse momento mesmo de ação da série? Então, a gente teve um condicionamento físico muito grande, né? E emocional também, né? A gente fala das cenas de lutas, por exemplo, feito pelo Daniel Hur, que é um cara do cinema, que faz trabalho de coreografia de luta. Então essa cena, por exemplo, que está passando agora, que é do Baldo, a transformação do Baldo, que é a virada dele, né? A virada do personagem. Foi um dia que, cara, o diretor, ontem por acaso me encontrei com o Fabinho, que dirigiu esse episódio, falou, no primeiro dia de gravação, ele falou, é melhor você se conter, porque o dia vai ser longo, a gente está numa saca de lã,
que era um lugar muito calor. Então, assim, você tinha que quase trabalhar o teu corpo ali para você dar a energia certa ali. Nesse caso, esse dia específico, eu falei, cara, eu vou ligar a chave e só vou parar no final de set. Então, acho que eu entrei num processo, literalmente, de possessão, né? Eu acredito nessa palavra, dentro da criação. Então, tem um cuidado e um condicionamento ali muito grande. E como vem sendo a recepção do público? Te surpreendeu? Ou você esperava? Porque é uma série que dá pra ver que vocês se entregaram muito, o elenco se entrega muito, as mulheres estão impressionantes nessa série. Eu imagino que vocês estavam muito ansiosos pra colocar logo pra todo mundo assistir. E assim, tá fazendo muito sucesso fora do Brasil. Como vem sendo isso pra você? Olha, todo mundo, óbvio, que estava, de um certo modo, na expectativa do que seria isso, né? Isso desde o início, a Amazon teve a tentativa de falar, ó, essa série a gente vai tentar transformar num case de sucesso. É o que a gente sempre ouvi, o que eu sempre ouvi, né? Falta uma La Casa de Papel brasileira, falta um Peaky Blinders brasileiro. Mas a gente não tem controle nenhum disso, a gente só aposta nisso. Mas eu sempre digo que o público são os grandes Césares romanos que decidem o que fica e o que morre. Então, para nós, teve essa explosão que a gente não esperava, essa potência toda do que se tornou um cangaço. Você é pernambucano e uma das principais críticas ao longo dos anos sobre histórias no Nordeste é em relação ao fato dessas histórias por muito tempo terem sido estereotipadas. Cangaço Novo chega de um jeito muito original, muito autêntico. Qual é a importância de Cangaço Novo nessa discussão? Como foi pra você hoje, ator, diretor, fotógrafo, crescer vendo outras séries que sim, de fato, estereotiparam bastante o Nordeste? Cara, então, isso é um debate, eu tô num grupo de WhatsApp dos atores, artistas nordestinos, que a gente fala muito sobre isso, né? Eu acho muito delicado, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente está entendendo um movimento. Eu estou fazendo Amor Perfeito, por exemplo, uma novela das 6, que se passa em São Jacinto, numa cidade fictícia de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Tudo bem, sou pernambucano, mas grande parte do elenco é uma galera nova, que estreou pela primeira vez na televisão, uma galera de lá, de Minas Gerais. Então, acho que a gente também está nesse movimento de transformação. Eu sou um cara que, desde o início das minhas redes sociais, levantei muito sobre essa questão da educação e da cultura. Sempre fui muito rígido, por exemplo, de não atores entrar para fazer novela, que está no mesmo lugar. E eu não julgo quem é o ator que está indo. Eu julgo as grandes empresas, os grandes streamings, as grandes produtoras que apostam nisso, que a gente olha e fala assim, a gente está desvalorizando o nosso trabalho. Que também está no mesmo lugar da questão da classificação, de falar assim, cara, se eu sou pernambucano ou um personagem nordestino, vamos fazer um personagem nordestino. Mas também existe a arte como um todo, que a gente trabalha para dar vida também a outros lugares que também são desconhecidos. Então a gente acaba vivendo uma dicotomia, o que é corda bamba de um lado, o que é certo, o que é errado. E Cangaço Novo fazendo muito sucesso, você disse que você está na novela também, você foi um dos irmãos Cravinhos no filme sobre a Suzane von Richthofen, são personagens muito diferentes. Mas falando agora sobre o Christian, que foi um personagem que também te colocou bastante em destaque. Qual é o desafio de fazer um personagem que de fato existiu? Pela primeira vez eu tive que abdicar inicialmente uma preparação emocional e eu tive que entender o lado matemático da coisa, né? Então, o início do processo era entender o autos do processo, entender a figura do que é essa história, porque independente que ele pagou pelo preço, mas assim, eu não posso julgar um personagem, eu não posso já chegar acusando ele. Eu tenho que entender a alma dele, o porquê disso. E nós artistas, a gente dá vida de acordo com o que a gente vai entendendo tecnicamente e o que a gente vai acreditando emocionalmente. Então, o primeiro foi um estudo matemático, entendendo os autos do processo, e eu fui pela voz dele. Eu me lembro que eu estava ouvindo o julgamento e eu parei, assim, foi o primeiro dia de media training, a gente estava vendo as coisas e tal. Eu falei, cara, volta isso aí. Aí eu ouvi a voz dele e não condizia com o corpo dele. E ele tem uma voz muito fina, era muito infantil. Eu falei, cara, tem alguma coisa bate ali. E aí eu fui a partir dessa criação da voz dele, da infantilidade dele. Aí você vê que é um cara que já era mais velho, namorava uma menina que tinha 14 anos. Então, sabe, você vai pegando na psicologia humana ali, do personagem real. E foi a partir dali que eu comecei a criar. E claro, né, paralelo a gente vai dando a licença poética. Ninguém sabe como é que foi a família dele. Eu não sei como é que foi a relação da família.